Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 6 de setembro de 2024, sexta-feira, e o nosso devocional diário está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, último capítulo desta carta especial que Paulo manda à igreja de Corinto. Nós vamos ver que Paulo, antes de se despedir, ele vai trazer algumas questões práticas. Ele vai dizer que toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ou seja, nenhuma acusação pode ser levada a cabo antes de 2 ou 3 testemunhas estarem dando seus depoimentos e comprovando alguma causa que esteja ali sendo debatida. Ele diz ali para aqueles irmãos que está os advertindo pela segunda vez, que ele escreve que antes os que pecaram e aos demais, quando voltar, não os pouparei. Escreva aos que antes pecaram e aos demais, quando voltar, não os pouparei. Paulo está dizendo que o pecado ele deve ser combatido dentro da igreja. Ele chega a dizer que não os pouparia. Ele está dizendo que o combate ao pecado precisa ser tratado dentro da igreja. O pecado não pode ser tolerado. Ele tem que haver um tratamento para ele. Precisa haver arrependimento, precisa haver uma mudança de vida, precisa se arrepender e deixar aquele pecado. E dentro da igreja ele precisa ser tratado realmente por seus líderes, pelos irmãos que estão ali convivendo com aquela pessoa. Nós temos que ter um tratamento de cuidado no sentido de repreender e trazer aquela pessoa de volta para Cristo, abrindo os olhos dela em relação ao pecado. E Paulo vai dizer para aqueles irmãos ali: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Veja que Paulo está ali orientando os irmãos a provarem se vocês estão realmente na fé. Provem a si mesmo. É um autoexame que é necessário nós estarmos fazendo constantemente. Não podemos simplesmente deixar que a nossa vida cristã se torne uma mera rotina, um mérito conjunto de hábitos que nós fazemos todos os dias. Não, nós temos que provar se nós ainda estamos na fé, se nós não fomos reprovados, ou que seja, nós precisamos olhar para dentro de nós, ver as nossas atitudes, fazer aquela retrospectiva de nossas vidas, os nossos dias, as nossas horas. Não sei qual o tempo que você precisa definir para estar olhando para trás e vendo se você está realmente na fé, mas é importante que essa fé seja provada realmente, seja aprovada diante das evidências que são a nossa vida, como nós temos vivendo. Nós vamos ver Paulo orando por aqueles irmãos. Ele ora no versículo 7 para que Deus, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. E no versículo 9, ele diz que a oração deles é para que eles sejam aperfeiçoados. O aperfeiçoamento, para que aqueles irmãos não pratiquem o mal, é a oração que Paulo vai fazer encerrando essa carta. Por isso, escreva essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Veja que Paulo, mais uma vez, vai falar sobre isso nessa carta. Ele tem o cuidado de dizer para aqueles irmãos que ele está enviando aquela carta, o tom da carta é duríssimo com eles, para que quando ele estiver presente, ele não precise usar este mesmo tom com ele. Desde que eles entendam que eles tenham recebido essa carta e tenham uma transformação de vida. No versículo 11, ele vai dar aqui 4 ideias para os irmãos. Ele vai dizer 4 coisas para que eles possam fazer. Primeiro ele diz: procurem aperfeiçoar-se. Ele já orou para que aqueles irmãos fossem aperfeiçoados. No versículo 9, aqui hora ele diz: procure aperfeiçoar-se. É interessante que a oração e a prática elas têm que caminhar juntas. A gente ora e vamos praticar também para que aquilo possa realmente estar ali acontecendo. Então procure aperfeiçoar-se. Depois ele diz: exortem-se mutuamente, ou seja, se encorajem uns aos outros. Vocês precisam se encorajar uns aos outros. Diz também: tenham um só pensamento, ou seja, nós temos que ter um pensamento só, ou seja, da volta de Cristo, um pensamento que seja cristão, um pensamento que vá de acordo com o que a palavra de Deus diz. E por fim ele diz: vivam em paz. A vida em paz é algo que somente o cristão pode ter. Jesus, ele desejou a paz a todos, ele deixou a paz. Por isso nós desejamos a paz do Senhor aos outros, que essa paz esteja reinando em nós, que nós vivamos em paz realmente. E ele termina essa carta com aquilo que a maioria das igrejas faz ao final dos seus cultos, o que nós chamamos hoje de a bênção apostólica. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que assim seja, para a glória do nosso Deus. Tenha um excelente fim de semana e a paz do Senhor.